Bem-vindos ao debate sobre a guarda do sábado. O tema de hoje é: a guarda do sábado ainda é obrigatória para os cristãos? Como já mencionado, temos duas perspectivas aqui. De um lado, o pastor Elias, defendendo que o sábado é imutável e obrigatório para os cristãos. Do outro lado, o pastor João, que acredita que a guarda do sábado foi um mandamento para Israel e que agora, com Cristo, estamos livres dessa exigência. Agora começamos com os argumentos iniciais e, logo após, vamos apresentar alguns testemunhos históricos de pais da igreja e dar espaço para as perguntas do público. Primeira rodada: argumentos iniciais. Pastor Adventar Elias. O sábado foi instituído por Deus desde a criação. Não é uma tradição humana, mas uma ordenança divina. Além disso, Jesus nunca desfez esse mandamento, e ele afirmou que os 10 mandamentos ainda são válidos. Mateus 5, 17 a 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei. Testemunho histórico. A voz de João N. Andrews é clara. O sábado, como princípio divino, permanece inalterado. A mudança para o domingo não tem base bíblica, mas foi uma invenção da Igreja Católica, após a queda do Império Romano. History of the Sabbath. Fundadora adventista Ellen G. White também reforça: a guarda do sábado é essencial para a verdadeira obediência a Deus e nunca foi abolida, seja no Antigo ou no Novo Testamento. O grande conflito. E mais importante, a própria Bíblia promete que o sábado será guardado até na nova terra. Isaías 60, e 6:22 a 23. E será que, de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Pastor Assembleano, P.R. João. Com todo respeito, professor, Elias, o Novo Testamento nos ensina claramente que a lei foi cumprida em Cristo. Não somos mais escravizados por regras da antiga aliança. O próprio Paulo nos ensina, Colossenses 2:16 a 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Testemunho dos pais da Igreja. Desde os primeiros séculos, muitos pais da Igreja já nos indicam a mudança para o domingo, como Justino Mártir, 150 d.C., que escreveu: reunimo-nos no dia do sol domingo, pois é o primeiro dia em que Deus começou a criar o mundo e também o dia em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Apologia Parmeniana, 67. Irineu de Lyon, 170 d.C., discípulo dos apóstolos, também escreveu: agora os cristãos se reúnem no domingo, o dia da ressurreição, para celebrar a obra de Cristo. Pois o sábado era um sinal da antiga aliança, mas o domingo simboliza a nova aliança. Contra as heresias. O Concílio de Laodiceia, 364 d.C., já estabelecia a prática do domingo como dia de culto e proibia a guarda do sábado. Os cristãos não devem judaizar e descansar no sábado, mas devem trabalhar nesse dia e honrar o dia do Senhor. Concílio de Laodiceia, Cânon 29. Segunda rodada. Réplica e tréplica. Pastor adventista, Shepard Elias. P.R. João, os pais da igreja, apesar de seu grande respeito, não têm autoridade superior à Bíblia. Não encontramos na Bíblia qualquer ordem de Deus mudando o sábado para o domingo. A palavra de Cristo é definitiva, e ele disse que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Mateus 5,17. O fato de alguns pais da igreja mudarem a prática não significa que a palavra de Deus tenha mudado. Além disso, Jesus observou o sábado e ensinou que ele era feito para o bem do homem. Marcos 2,27. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Pastor Assembleano, Printer a João. Prete Elias, o fato de Jesus ter guardado o sábado não significa que ele tenha deixado o sábado como um mandamento obrigatório para todos os cristãos.
Ele cumpriu a lei para que nós não precisássemos ser escravizados por ela. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 14:5, afirma: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Isso mostra que os cristãos, sob a graça, são livres para escolher como celebrar a Deus. Terceira rodada. Perguntas do público. Apresentador. Agora vamos para o momento de perguntas do público. Durante esta parte do debate, os membros da audiência terão a oportunidade de fazer perguntas aos debatedores. Primeira pergunta do público. Pastor João, se o domingo é o novo dia de adoração, por que Jesus, os apóstolos e os primeiros cristãos guardaram o sábado? Resposta do pastor João. Os apóstolos e cristãos do primeiro século ainda estavam vivendo a transição do Antigo para o Novo Testamento, e o sábado era uma prática cultural judaica. No entanto, quando a igreja foi estabelecida, as Escrituras começaram a nos mostrar que o domingo, o dia da ressurreição de Cristo, tornou-se o dia da adoração cristã. Como mencionei anteriormente, Justino Mártir e Irineu de Lyon confirmam que o domingo passou a ser reconhecido pela igreja primitiva. Segunda pergunta do público. Pastor Elias, se o sábado é tão importante, por que não há uma instrução clara na Bíblia mandando os cristãos guardarem o sábado após a ressurreição de Cristo? Resposta do pastor Elias. Apesar de não haver uma instrução direta após a ressurreição de Cristo, vemos na Bíblia que os apóstolos continuaram guardando o sábado, como em Atos 13:42 a 44. Eles iam à sinagoga aos sábados para pregar e adorar. Além disso, Jesus, ao afirmar que não veio para abolir a lei, deixa claro que o sábado permanece válido. Se ele fosse abolido, esperaríamos uma declaração explícita disso na Bíblia. Considerações finais. Pastor adventista, Premaria Elias. A guarda do sábado é uma ordenança divina, desde a criação e para todas as gerações. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado e nos ensinaram a fazer o mesmo. Devemos ser fiéis à palavra de Deus, que nunca muda. Pastor assembleiano, Prema João. Em Cristo temos liberdade. O sábado foi uma sombra e a verdadeira adoração está em Cristo, não em um dia específico. O domingo, como o dia da ressurreição, representa a nossa nova vida em Cristo.